Sobre a verdade, um olhar. Cada ser humano tem um jeito próprio para vivenciar a dor da perda. Passar pelo luto requer de cada indivíduo um jeito próprio e único de superação. Ao longo da vida, constroem-se percepções referentes à morte, mas cada pessoa possui uma capacidade própria de resiliência diante da perda. Paz e bem. A verdadeira serenidade, a paz interior, só podem ser alcançadas com a condição de aceitar o que nos é apresentado pela vida. Dizer sim à vida consiste em dizer sim ao inelutável, ou seja, aquilo que não podemos controlar. Acontece que o que há de mais inelutável é a morte. E por maior que seja nosso amor por esta vida, sabemos com certeza que um dia deixaremos de existir, pelo menos nesse corpo. Nós o sabemos intelectualmente, mas são raros os que conseguem realmente integrar esta ideia em suas vidas. Como diz Freud, nossa morte é para nós literalmente impensável e vivemos como se fôssemos imortais. Na semana que passou, iniciamos uma série de vídeos, blocos aqui em nosso programa sobre o tema morte, com a modesta intenção de desqualificarmos tão infeliz tabu, a morte, e mais ainda, e sobretudo, auxiliarmos os enlutados com nossas reflexões sobre tanatologia. Na verdade, não podemos escolher como vamos morrer ou quando. Podemos apenas decidir como vamos viver. E o tempo para a decisão é o momento em curso, o presente, o agora, o dia que se chama hoje. E apresentamos também no nosso programa outros assuntos pertinentes com a realidade que nós estamos vivendo. Fique conosco. Hora de reiniciar. Paulo Roberto Gefke. Não importa onde você parou ou em que momento da vida você cansou. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças. E eu pergunto, sofreu muito nesse período? Foi a dor do aprendizado. Chorou muito? Foi a limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da sua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de encontrar prazer nas coisas simples. Um corte de cabelo, um novo curso, aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador. Olha quantos desafios, quantas coisas novas lhe esperando. Está se sentindo sozinho? Besteira! Tem tanta gente que você afastou com o seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso para chegar perto de você. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Sonhe alto. Queira o melhor. Pensando assim, trazemos aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Tire o dia para uma faxina mental. Jogue fora tudo que o prende ao passado. Fotos, roupas, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e
toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Os dias de dificuldades passarão os dias de amargura, solidão, tristezas e decepções. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações e mágoas que nos fazem chorar. Um dia também passarão. São lições necessárias que passam, deixando no espírito as experiências acumuladas. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal nem dor que dure para sempre. Depois de identificado o indispensável, o importante, eu descarto o resto. Nós vivemos de escolha. Tudo é uma escolha. Desde o momento que a gente nasce, vivemos de escolhas. Em como e por que e quando e o que interfere nas nossas escolhas. Nós sabemos que a escolha determina tudo de nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa escolha porque vamos pagar por ela. A escolha tem muito a ver com o estilo de vida, que é aquilo que orienta basicamente a medicina moderna. Obviamente, a genética nós não podemos escolher, mas o meio ambiente, às vezes podemos. Se nós protegemos o meio ambiente, nós estamos, de certa forma, interferindo neste paraíso, que, aliás, metaforicamente, parece que foi o homem, foi o casal que alterou a dinâmica do paraíso, fazendo dele um inferno. Por quê? Porque não respeitamos aquilo que era indispensável e até preferimos o que era danoso. Então, o meio ambiente, a ecologia, o respeito ao meio ambiente é nosso. Quer dizer, de certa forma, interferimos também. É uma escolha termos ou não um ambiente agradável para todos. Então, falar em todos, eu também gosto de dizer que a nossa escolha, ela tem como objetivo alguma coisa individual. Nosso estilo de vida, mas não podemos esquecer que ela afeta o coletivo, ela afeta o social. Quando a gente não respeita o meio ambiente, quando a gente não respeita agora neste momento uma escolha para o líder, por aquele que vai decidir o nosso destino, nós estamos pensando na gente ou pensando no coletivo? Então, a escolha é importantíssima, principalmente para o estilo de vida que queremos levar, para a ideologia que queremos assumir, para a fé que queremos professar. Mas lembrando que todas as nossas escolhas, por mais individual que pareça ser, tem muito a ver com o coletivo. Então, escolher é importantíssimo. Escolher, dar o seu voto, a sua preferência, a sua escolha é a única coisa que sustenta verdadeiramente aquilo que chamamos de democracia, aquilo que chamamos de liberdade. Mas a escolha, ela tem que ter uma noção que é uma escolha que tem que ter também, além da nossa necessidade, também o bem comum, o social. E aí a gente tem que pensar, por que escolhemos? Em que base? Escolhemos para conforto, escolhemos para felicidade pessoal, escolhemos também pela etiqueta, né, pelo status. Tem gente que escolhe a roupa pelo status, pela moda. Aí você curte agora. Então eu vou escolher porque a maioria escolheu. Quais são os divisores e quais são aquelas situações que fazem a gente estar deste ou daquele lado? Mas temos que lembrar que
tudo é uma escolha. Vocês sabiam que eu estar aqui hoje é uma escolha pessoal? Mas que envolve uma responsabilidade, porque o que eu estou falando, eu escolhi falar. É um tema que eu achei oportuno. Mas será que é aquilo que vocês precisavam escutar? Será que é aquilo que realmente deveria ser falado? Então, gente, escolher é como respirar. Nós escolhemos cada passo. Nós escolhemos a direção direita, central, esquerda. Diz os cristãos que o morno nunca foi escolha, por isso vomitado de Deus. Imagina a responsabilidade de um Criador que cria todo este mundo, que a gente não entende, cheio de mistérios, mas ele veio se comprometer dentro da fé cristã, que aliás anda meio abalada no Brasil, porque tem gente que fala que Cristo é isso, Cristo é aquilo, cada um tem a sua versão de Cristo, falam até da sexualidade, da opção de Cristo sexual. Tem gente que aposta nisso. Bom, mas a nossa ainda, aqui no Ocidente, o cristianismo, né, o mosaico cristão ainda é muito forte. Então, a nossa escolha baseia também aquilo que eu sou, aquilo que eu escutei dos meus pais, né? Então, na verdade, veja bem, dentro da nossa fé cristã, o grande Criador veio participar conosco em corpo e sangue para também ter responsabilidade de ressentir as dores deste parto tão doloroso, que é estar neste mundo, que a gente nem entende, mas é feito de escolha. Eu posso não entender o que Adão e Eva escolheu para mim, mas hoje eu sei e tenho a certeza e a responsabilidade que o que eu estou escolhendo vai influenciar na vida dos meus filhos, na vida da minha comunidade, na vida da minha igreja, se eu tenho igreja, na vida do meu partido, se eu tenho partido, na vida da minha posição. O morno é complicado, porque ele não decide nada. Ele decidiu ser ninguém. E ser ninguém é negar a própria vida. Então, escolher é viver, é escolher o estilo de vida que eu quero viver e que eu posso, né? Que tem muito a ver do autoconhecimento. Eu acho lindo a Gisele, a nossa top brasileira, mas eu, por mais que eu ache linda a escolha dela, não sou loura, nem alta, nem de olhos azuis, nem magérrima, não poderia ir para a passarela, porque eu não faço essa performance. Como talvez eu não fizesse a performance de outras escolhas, mas dentro do meu biotipo, dentro da minha posição, do momento em que eu nasci, eu optei em ser médica, isso me dá responsabilidade, porque as pessoas vão me cobrar esta posição e eu jamais posso dizer, não, eu estudei muito, então me paguem por isso. Não, eu estudei muito, é uma escolha para servir melhor. Então, as escolhas, elas têm que ser realmente pessoais, mas com uma irradiação aonde você vive. Ela tem um compromisso com o social. Não só agora nas eleições, porque ninguém pode deixar de falar das eleições, porque é o prato do dia, está queimando na nossa boca, né? É responsabilidade por uma ideologia, né? Então, bem polarizada até, mas não só porque nós também estamos com as nossas vistas olhando as vitrines, olhando os WhatsApp, olhando os Facebook, com fakes ou não, com verdades ou mentiras. Este filtro nós temos que ter. É como eu falei no princípio, eu tenho que saber separar o indispensável, aquilo que não pode morrer, aquilo que tem que ter, para depois eu descartar aquilo que realmente é gordurinha. Nós temos também que ser fitness nas nossas escolhas. Então, é a vitrine que me faz escolher? É o meu dinheiro, que às vezes eu tenho pouco, eu entro numa loja, eu quero isso, não, mas esse preço eu não posso pagar. Ou pelo que eu não posso ou não quero pagar? Ou é pelo meu conforto, pela minha necessidade, o resto que se dane? Ou aquilo eu posso dividir para todos? Ou aquilo é uma pizza muito boa, no bom sentido, em que tem um pedaço igual para cada um, com um recheio igual, com borda igual. Então vamos realmente nos comprometer com nossas escolhas pessoais, porque as nossas escolhas pessoais, elas vão, querendo ou não querendo, interferir neste paraíso que nós temos que reconquistar. Porque está aqui o segredo do paraíso, eu tenho certeza, não precisamos apostar no inferno, porque o paraíso é aqui.
A coisa mais importante que você e eu podemos ter na vida é a esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar, como dizia Paulo Freire, comentado por Cortella. Por quê? Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente dizendo espero que dê certo, espero que resolva. Isto não é esperança, é espera. Esperançar, de onde vem a palavra esperança, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, mantenha a esperança. Segundo Freud, na visão da psicanálise, a autoestima está relacionada com a consciência que a pessoa tem a respeito de si mesma e a vivência do valor que a mesma dá às suas ideias. A percepção de nós mesmos, a partir de nossos modos de agir e pensar, são o que gera sentimento de inferioridade ou superioridade. A autocrítica, a autocensura, o narcisismo ou o egoísmo. Todas essas características influenciam no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida. A autoestima envolve crenças autossignificantes, como, por exemplo, eu sou competente ou incompetente, eu sou bem-quisto ou mal-quisto. As emoções estão associadas ao orgulho, vergonha, desespero ou triunfo. Pessoas que possuem autoestima costumam ser mais fortes porque acreditam em seu próprio potencial. Mas como melhorar a minha autoestima? Elimine a culpa. Esse sentimento é ruim e muitas vezes seguramos a sensação de que somos culpados pela vida que estamos levando. Abrace a leveza de ser um ser livre, porque a oportunidade de mudança está presente a cada novo segundo. Não se compare com os outros. Atualmente, o mundo é levado pela competitividade. Isso nos faz acreditar que nosso sucesso pessoal ou profissional só será alcançado quando superamos o de outras pessoas. Cada ser é único, não existe base para comparação. Faça apenas o que te faz bem. Não se aprisione nas experiências do passado. Se você cometeu um erro, não significa que agora irá cometê-lo novamente. Não se deixe aprisionar, se movimente e se torne mais leve. Não espere que outras pessoas te motivem. Confie nos seus movimentos e leve a sua vida para o caminho que você deseja. Incline sua mente para o sucesso. Não deixe que um erro cometido seja razão para te desmotivar. Seja sincero com você mesmo. Mentir para nós mesmos nos faz cair em situações danosas. Seja sincero com as dificuldades, abraçando as suas fraquezas e encarando a vida de frente. Alimente o equilíbrio na sua mente e não se entregue ao narcisismo e nem deixe se abalar pela autocrítica. Cultive novas amizades, em especial o bem que está dentro de você. Isso nos impulsiona a termos melhores atitudes. E por fim, comemore a vida, porque ela não é feita só de erros. Leve seus pensamentos a uma direção que busque o equilíbrio físico, mental e espiritual. E saiba que o mais importante ato da autoestima é viver o agora. Não importa o que aconteceu ou o que vai acontecer. O que você deve fazer é cuidar do agora com mais confiança, porque viver no presente é o melhor presente que você pode dar a si.
ser feliz. O homem pode ser feliz no meio do sofrimento, como também pode ser infeliz no meio do gozo. Sofrimento e gozo são coisas que nos acontecem. Felicidade ou infelicidade é algo que nós produzimos, sendo que o sofrimento está para além do nosso controle. Não o podemos evitar, mas como a felicidade é produto nosso, podemos possuí-la independentemente do gozo ou sofrimento. E Mário Quintana, escritor, poeta gaúcho, vê assim: ser feliz, diz ele, ser feliz de uma forma realista é fazer o possível e aceitar o improvável, fazer exercícios sem almejar passarelas, trabalhar sem almejar o estrelato, amar sem almejar o eterno. Faça o que for necessário para ser feliz. Felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Ela transmite paz e não sentimentos fortes. Esses sentimentos que nos atormentam e inquietam o nosso coração. Isso pode ser alegria, paixão, entusiasmo, mas não felicidade. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz ainda é beijar os filhos, curtir os pais e ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. É deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de você. É ter maturidade para falar eu errei. É ter ousadia para dizer assim, me perdoe. É ter sensibilidade para confessar eu preciso de você. Ser feliz é ter a capacidade de dizer eu te amo. Ser realmente feliz só é possível para quem esteja em harmonia com as leis da natureza humana. Quem é amigo intransigente da verdade, da justiça, do amor, da honestidade e da fraternidade. Esse é profundamente feliz, embora talvez sofra por circunstâncias externas. Ninguém pode evitar todos os sofrimentos que nos vêm das adversidades da natureza ou da perversidade dos homens, mas cada um pode ser feliz, porque a felicidade ou infelicidade vem da própria substância ou consciência do homem. O homem feliz pode sofrer,
O homem feliz pode gozar, mas o principal não é sofrer ou gozar, o principal é ser feliz, seja no sofrimento, seja no gozo. Toda essa argumentação presenteada foi pelo teólogo e filósofo catarinense Huberto Rode. Ser feliz. Até! Quando a dor vem da alma. Roberta França, carioca, é médica geriátrica. Ouçam uma de suas doces crônicas sobre a dor. Quando ainda era acadêmica, ouvi de um professor algo que nunca esqueci. Quando tudo dói, a dor não é física. Talvez eu não tenha dimensionado naquele instante a grandeza desse diálogo. Hoje, geriatra, vivenciando diariamente a rotina dos meus pacientes, vejo o quanto esse olhar me abriu para compreender cada um que chega com dores por todo o corpo. Muitas vezes não sabendo nem por onde começar ou sequer explicar como acontece. Ouço com atenção as queixas de dores de cabeça, do estômago, musculares, ósseas, palpitações, náuseas, coceiras. Depois faço uma pergunta: o que está realmente acontecendo com você? Deixo o choro libertador de hesitação e até espanto. A maioria cai num choro convulso e doloroso. Deixo o choro libertador acontecer e então, no lugar das queixas álgicas, ouço término de relações, perda de pessoas queridas, problemas financeiros, medos, angústias e ansiedades. Novamente, lembro-me da frase: quando tudo dói, a dor não é física. Não é. A dor é na alma. Tudo que nos faz mal e guardamos por um mecanismo de defesa vai sair de alguma forma. Muitas vezes em forma de doença. É nosso corpo físico gritando pelo resgate da nossa alma. É nosso corpo nos confrontando com o nosso eu. É nosso corpo nos mostrando o que não vai bem. É nosso corpo dizendo: olhe para você. Às vezes é difícil compreender e até acreditar nisso. Normal. Estamos tão mentais, tão obcecados pela objetividade, que só mesmo adoecendo, doendo, machucando, é que paramos para valorizar nossas sensações e nos perceber. Ninguém gosta de sentir dor, ninguém quer adoecer. Todo mundo teme se machucar. Alertas? Quantos alertas nosso corpo precisa nos enviar para olharmos para ele de verdade? Sejamos mais atentos, gentis e cuidadosos com nosso corpo. Sejamos mais atentos, generosos e amorosos com nossa alma. Toda dor é real, toda dor é tratável, todo corpo deve ser templo. Toda alma deve ser leve. Mestre Eckhart nos diz que nada é tão parecido com Deus quanto o silêncio. O mundo atual é muito confuso, vivemos cercados de ruídos, interferências, nervosismo. A cada novo dia temos mais necessidade de encontrar paz. Precisamos afastar todas as inquietações, centrar em nosso interior, descobrir o que nos aflige, procurar em nós mesmos a solução para os nossos temores. A resposta está no silêncio.
Religião, do latim religio onis, é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo. Visões de mundo que estabelecem os símbolos que se relacionam à humanidade, com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições, histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou a explicar a sua origem e a do universo. Das religiões tende a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas ou um estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmos, a natureza e o homem. A palavra religião é muitas vezes usada como sinônimo de fé ou sistema de crença, mas a religião difere da crença privada na medida em que tem um aspecto público. O desenvolvimento da religião assumiu diferentes formas em diferentes culturas. De tudo que analisamos, uma coisa é clara: a religião, de uma forma ou de outra, está absolutamente em todas as culturas conhecidas do nosso mundo. Parafraseando Jean-Yves Leloup, meu objetivo não é ter razão ou mudar o mundo, mas transformar-me e, por esta transformação, encontrar acesso para outro modo de consciência que me permita encarar o mundo de uma forma diferente. Além de encontrar essa forma diferente, um modo mais adequado para o seu acontecer. Trata-se de um proceder em conformidade com o que eu digo, um falar em conformidade com o que eu penso e um pensar em conformidade com o que eu sou. A distância entre o fazer e o dizer, entre o dizer e o pensamento, entre o pensamento e o ser, é fonte de mal-estar e infelicidade para todo mundo. Quando se aproximava o fim de sua vida, São Francisco quis abençoar a todos até o fim dos tempos. Receber uma bênção de Francisco era motivo suficiente para transbordar de alegria. A bênção é muito mais que uma graça. Ela chega como uma honra para a pessoa que a recebe. Abençoar significa bendizer, dizer uma boa palavra para o outro, desejar ao outro o melhor para a sua vida, reconhecendo nele a sua grandeza. É uma forma de se fazer presente na vida do outro. Eu estarei sempre contigo, pode contar comigo. E assim, o que abençoa deixa sua marca e fortalece o abençoado em sua caminhada. Oxalá chegue logo o dia em que líderes passem a abençoar não só os progenitores, mas a todas as pessoas com quem se relaciona. Você é um líder que abençoa? Frases sobre política. Mais amor, menos indiferença. Mais verdade, menos política. Errar é humano. Culpar outra pessoa é política. Em política sempre é preciso deixar um osso para a oposição roer. E a última frase sobre política hoje é de Antônio Hermílio de Moraes. Política, diz ele, não é só a arte de engolir sapos. Já defini a política como a arte de pedir voto aos pobres, pedir recursos financeiros aos ricos e mentir para todos os dois. Paramos depois das eleições.
Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. Hoje vamos falar um pouquinho sobre eleições. A história do voto no Brasil. Em outubro, quase 143 milhões de brasileiros estavam aptos para ir às urnas. A maioria deles acostumado a escolher um candidato pela urna eletrônica, em um processo reconhecido como universal, seguro e ágil. Mas nem sempre foi assim. E o Brasil precisou percorrer um longo caminho até chegarmos aqui. A história do voto no Brasil começou quando ainda éramos colônia de Portugal. A estreia foi exatamente em 1532, com a eleição dos membros do Conselho Municipal da Vila de São Vicente, em São Paulo. Mas naquela época o sistema não era unificado para todo o território, nem muito menos era unificado para todos. O voto era para quem tivesse uma renda mínima, acima da média. Na verdade eram os ricos da época que podiam votar, e brancos. Mulheres, escravos, índios e judeus ficavam fora. Um pouco antes da chegada da República, ainda durante o Império, instituiu-se em 1881 o título de eleitor, mas ainda sem voto. Veio a República em 1889, o voto deixou de ser censitário, ou seja, determinado pela renda, mas seguia vetado a menores de 21 anos, mulheres, analfabetos e indígenas. Na República Velha, de 1889 a 1930, só para se ter um exemplo, não participavam das eleições quase 90% da população. O que temos de 1932, mais precisamente, é quando foi aprovado o primeiro Código Eleitoral, já permitindo o voto feminino e com mais força a partir da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a redemocratização. E do fim do Estado Novo para cá é que esse eleitorado teve direito de crescer. E foi crescendo, acompanhando a tendência à urbanização e à industrialização do país. E, em 1955, as eleições passaram a envolver cédulas e um título eleitoral aí com foto. A partir de 1985, então, analfabetos e maiores de 16 anos também começaram a participar do pleito. A Constituição de 1988 abriu a possibilidade do voto a detentos, o que foi viabilizado em 2010. Além das mudanças na lei, a Justiça Eleitoral também foi buscando novas normas e procedimentos para ampliar a segurança e a participação de todos os brasileiros nas eleições, no esforço para garantir cada vez mais a lisura e a eficiência do processo. A Justiça Eleitoral amplia nessas eleições de outubro o número de brasileiros identificados pelas digitais. Serão 21 milhões de eleitores em 770 cidades de todos os estados e do Distrito Federal. Quando estamos agitados e inquietos, temos argumentos e razões para não perdoar e para não amar. Mas quando temos a nossa alma em paz e silêncio, estas razões desaparecem. Talvez por vezes evitemos o silêncio, preferindo qualquer barulho, palavras ou distrações, qualquer que elas sejam, porque a paz interior é uma questão arriscada, torna-nos vazios e pobres, dissolve a amargura e as revoltas e leva-nos ao dom de nós mesmos. De forma humilde, mas certa, o silêncio nos leva ao amor a amar.
Momento da Palavra. Olá, meus amigos, minhas amigas, é com alegria que entramos em sua casa, olhando nos seus olhos, para trazer este momento da palavra, a palavra de Deus até a sua vida. Gostaria de meditar com cada uma de vocês a palavra que vem através de São Marcos, e é um pedido muito estranho que ele faz para Jesus. Prestemos atenção. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedimos. O que quereis que vos faça? Disse Jesus. Concedei-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus responde: Não sabeis o que pedis. Retorquiu Jesus: Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizado com o batismo com que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram eles. Jesus prosseguiu: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados no batismo que eu devo ser batizado. Mas quanto a sentardes à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim. O lugar compete àquele a quem está destinado. Palavra da salvação. A palavra de Deus continua ainda trazendo para nós um comentário de Jesus sobre a questão daquilo que deve ser o primeiro. Por que será que Tiago e João queriam ser os primeiros no reino dos céus? Ou queriam ser os primeiros no reino de Jesus? A convivência, as falas de Jesus, os milagres vivenciados, não tocaram o coração dessa gente? Será que ainda confundiam o poder daquele que tem fé com o poder daqueles que tiranizam as nações, como os reis, os soberanos? Será que acham que poder é dominar sobre o outro, tirando-lhe a vida, os bens? O poder que nos vem de Deus através de Jesus é a capacidade de servir aos nossos semelhantes. Nenhum poder que tenha como objetivo oprimir, sacanear, explorar, arrancar a vida, matar, vem de Deus e ele não é querido por Deus. Esse poder não cabe a nós cristãos. O melhor que temos é compartilhar aquilo que somos e fazer o bem que devemos àquelas pessoas que não têm como nos retribuir favores. Que seja gratuita a nossa generosidade. E só são lembrados aqueles que de fato vivem a generosidade, vivem a caridade. E por isso são chamados filhos de Deus, são bem-aventurados. Esses são aqueles que realmente diante de Jesus têm poder. Até mais. Momento da Palavra. São Tomás de Aquino definia a amizade como querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Idem vere, idem noli. Você só é amigo das pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você, que têm os mesmos valores que você. Os outros, ainda que sejam seus parentes, ainda que seja sua mulher, seu pai, sua mãe ou seu filho, não são seus amigos, mas apenas pessoas conhecidas. Com essas pessoas, a atitude que você tem de ter é de caridade. E qual é a caridade que você pode ter com elas? É ensiná-las. Se você ainda tem medo delas e não está preparado para ensiná-las, fuja. Fique na solidão, se prepare. E quando você estiver forte, volte lá, ativamente, com paciência, mas com firmeza. Você não pode ter nada que ver com essa gente. Veja que se afastar das pessoas não quer dizer que você as odeie. E não tenha amor por elas, de jeito algum. Este foi um trecho de Olavo de Carvalho,
em Filosofia Online. Reflexão. Para quem não acredita na continuação da vida, a morte é um nada, é a ausência completa de angústias e desesperos. Portanto, ao contrário do sofrimento, é o fim das aflições. E para quem acredita na continuação da vida, a morte é a passagem desta existência para outra melhor. De qualquer forma, a dor estaria na vida e não na morte. O ser humano atual, fruto de uma sociedade consumista, gasta o seu tempo de vida procurando ter e gozar do que tem, chegando ao momento da morte despreparado. Então, pensar na morte de maneira serena e calma não é uma questão de morbidez ou masoquismo, é a adaptação para com algo que vai acontecer, queiramos ou não, preferentemente devido à sensibilidade natural das pessoas e às influências culturais. O apelo religioso deve ser considerado em primeiro lugar, o apelo religioso. Independentemente da crença religiosa, a maioria das doutrinas ajuda a superar a angústia em relação à ideia de finitude, ajuda a encontrar respostas sobre por que se vive e por que se morre. A maioria das doutrinas conforta e consola diante da morte. Morte ultrapassa qualquer entendimento. Não existe uma explicação convincente. Não tem como voltar e dizer como é que é. Não tem como experimentar só por uma questão de prazer ou curiosidade. É uma passagem de ida e, nem que você queira, não existe volta. Entristeço em saber que a cada dia que passa para aqueles que ficam, o que basta é ser obrigado a aceitar. Não há escolha. Relutamos cada dia por perdermos pessoas que tanto amamos e que simplesmente nos deixam. As religiões procuram confortar os que sofrem, mas sabemos que quando a hora daqueles que amamos chega, ninguém de nós quer aceitar. É deprimente, triste. E tentando levar em consideração aquele velho ditado, ninguém é insubstituível, levo a crer que há um grande equívoco nestas palavras. Existem sim pessoas insubstituíveis, que quando nos deixam, nunca partem sós, deixam um pouco de si e levam um bom pedaço de nós. Um pedaço tão grande que ficamos até sem ar, chão ou direção. A morte por si só, como diz um velho jargão, é uma piada pronta, só que realmente não tem a mínima graça. Ela não escolhe a vítima, é uma roleta russa com uma bala apenas, e quando você menos espera, o escolhido é alguém que você jamais imaginou que partiria. Mas logo ela, por quê? É aí que a ficha não cai e ninguém se conforma, nem você. A princípio a notícia parece sim uma brincadeira de mau gosto, muito mau gosto, mas a morte é assim. Um dia estamos festejando, no outro estamos chorando sobre o caixão daquele amigo que a gente achava que teria uma vida inteira pela frente. Que coisa mais horrível! Nesta era em que os pais enterram os filhos, fica cada vez mais difícil acreditar em uma vida bem vivida. Morre-se aos 15, aos 20, aos 30, e ainda que seja tarde, é inegável que realmente seja cedo. Cedo porque não deveria ser assim, mas fazer o quê
se ainda não inventaram a eternidade? Fazer o quê? Morre-se por pouco, por dinheiro, por descuido, por depressão. Inaceitável. Não adianta chorar ou falar bem daqueles que já se foram. A hora de dizer o que sentimos é agora, neste exato momento, enquanto ainda há tempo. Há quem considere a natureza humana como um depósito de coisas boas e más. Na verdade, não existe nada de bom nem de mal na natureza humana. O bom e o mal só aparecem com o advento do livre-arbítrio, que faz o homem bom e o homem mau. Bom é todo aquele que está em harmonia com as leis cósmicas, e mal é o que está em desarmonia. O homem é quem faz existir o que é bom e o que é mal. Ninguém vai receber prêmio por ser bom, nem será punido por ser mal. Prêmio e castigo prometidos de fora para dentro, antes ou depois da morte, não são motivos honestos para ser bom ou deixar de ser mal. A única finalidade da encarnação terrestre do homem é a sua autorrealização, e o único desastre é a sua autofrustração. Esta é a diretriz que o homem integral deve ter em mente. A autorrealização de uma pessoa favorece outras. Ninguém pode converter ninguém com palavras. Podemos converter alguém pelo que somos, nunca pelo que dizemos. Essas são as espiritualidades que trabalhamos em nosso programa, ser bom e fazer o bem. Agradecemos uma vez mais o prestígio de estar consigo e até a próxima terça-feira. Paz e bem. Deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que te admires, durante toda a vida, deve-se aprender a morrer. Sêneca. Sobre a verdade, um olhar.